Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a todos os amados e amadas que estão ouvindo essa ministração. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, Deus grande, Deus soberano, mais uma vez na Tua presença, mais uma vez, Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Senhor venha de encontro às nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Fala aos nossos corações, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nesta hora, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos receber a Tua palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, abra nossas mentes, abra os nossos corações, para que nós possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre tempestade. Sabemos que o dia mau sempre vem. Não importa qual seja o dia mau, não importa em quem vai receber, não importa status, condições, mas o dia mau vem. E às vezes nós somos surpreendidos pela tempestade da vida, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. Deus é bom, e sempre bom. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade desse Deus nas circunstâncias da vida, mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Tem uma história que é assim. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus era bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse: Deus é bom. O rei mandou prendê-lo. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, porque lhe faltava o dedo. O rei foi solto e chegou para o súdito e disse-lhe: é verdade, Deus é bom. Mas por que então eu lhe mandei para a prisão? O súdito respondeu: porque se eu estivesse contigo, eu seria sacrificado. Nós temos que aprender que diante de tantas dificuldades, de tantas circunstâncias que vêm sobre nossas vidas, há um propósito do Senhor. Há um propósito. A tempestade da vida não anula a bondade de Deus. O que você está passando, a tempestade a qual você está vivendo, não vai anular jamais a bondade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não haveria arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está em trevas. É das profundezas da nossa angústia que nós erguemos para maiores conquistas da vida. A palavra de Deus nos diz que Jesus passara todo dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. E ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos para entrarem em um barco, para passarem para outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso. A palavra de Deus nos diz que enquanto atravessava o mar, Jesus, cansado da labuta, dormiu. E uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo de água o barco. Os discípulos apavoraram, clamaram a Jesus. Ele repreendeu o vento, o mar,
e os discípulos e aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos ficaram maravilhados diante do seu milagre. Então nós podemos ver aqui nessa mensagem que por mais que Jesus estava dentro do barco, por mais que estava entrando água dentro do barco, Jesus estava ali, dentro do barco, estava no controle de todas as coisas. Como nós podemos trazer isso para nossas vidas? Não olhe o mar, não olhe as tempestades, mas olha para aquele que está dentro do barco, aquele que está com você. Ele disse que jamais nos deixaria. Ele disse que ficaria conosco até a consumação do século. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa tempestade a qual você está passando, você possa tirar proveito. Que esse vale a qual você está passando, você possa enxergar montes. Como são as tempestades da vida? Em primeiro lugar, a tempestade da vida nos leva a lugares altos. Nos fazem ser pessoas fortes. Nos fazem ser pessoas que conseguem enxergar o além. Sabemos que é inesperado, mas também devemos saber que nós temos que se firmar na rocha. A tempestade da vida são inesperadas. Pode ser um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, o desemprego. As tempestades, ela não manda telegrama. Ela chega em nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. As tempestades, algumas vezes, nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Como seguidores de Cristo, devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. Os discípulos tinham passado o dia todo ouvindo o Mestre, aprendendo as coisas do Senhor e fazendo a obra do Senhor. Mas isso não o isentou de viver essa tempestade. Eles amavam a Jesus e tinham deixado tudo para seguir Jesus, mas isso não os poupou do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Em segundo lugar, as tempestades da vida são perigosas. No livro de Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Mateus 8:24. Em Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Isso está no livro de Marcos 4:37. Em Lucas 8:23 diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo. Tempestade da vida também são ameaçadoras. Elas são perigosas. São verdadeiros abalos, terremotos de nossas vidas. Que em nome de Jesus Cristo, que nesta noite, nesse dia chamado hoje, você possa entender verdadeiramente que você pode tirar de letra essa tempestade onde a qual está te abalando. A tempestade é chegada repentinamente, de forma avassaladora. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixa as estruturas da nossa vida abalada. Põe no chão aquilo que levamos anos para construir. É um casamento edificado com abnegação e amor que se desfaz
pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanto desvelo que se transforma num pesadelo. De repente, uma doença incurável abala a família, um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Uma amizade construída pelo semente dos anos naufraga pela tempestade da traição. As tempestades da vida são inadministráveis. Elas não são maiores do que as nossas forças. A palavra diz que os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade, mas eles não puderam fazer nada para enfrentar a fúria do vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram, nós precisamos clamar por Jesus. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que é para Jesus fazer, deixa Jesus fazer. Não é com a tua força, não é com a minha força, é mais com a força de Jesus, com a força do Mestre. Força o suficiente para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas. A palavra de Deus nos diz que Josafá, rei de Judá, foi encurralado por 3 inimigos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. Mandaram-lhe um recado insolente, dizendo que o rei não podia escapar de suas mãos. Josafá teve medo e pôs a buscar a Deus e decretou um jejum em toda a nação. Então Josafá orou e disse: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Segundo a Crônicas 20:12. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade nem estratégia, precisamos olhar para Deus e depender dele, pois quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. As tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Muitas vezes, as tempestades mais fortes que estamos enfrentando na vida não vêm de horizontes distantes e nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era ordinário e comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo. Muitas vezes é o cônjuge que foi fiel tantos anos que dá uma guinada e se transforma numa pessoa amarga, agressiva e abandona o casamento para viver numa aventura com outra pessoa. Outras vezes é o filho obediente que resvala os pés e transforma-se numa pessoa agressiva, irreverente, dissimulada e insolente com os pais. Ainda hoje, há momentos em que as crises maiores que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde sentimos mais seguras. Às vezes a tempestade das nossas vidas, aquilo que está me assolando você, vem daqueles lugares onde ao qual nós sentimos segurança. E que nós possamos aprender com isso. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? O Senhor quer nos levar à presença dEle. O Senhor quer nos fazer ter intimidade mais com Ele. O Senhor quer que a gente venha sair mergulhando em águas profundas.
A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida. Que o Senhor, de maneira nenhuma, Ele está dormindo, mas Ele está vendo todas as coisas. E às vezes vêm as perguntas em meio à tempestade. Como os discípulos falaram: Mestre, não te importas que perecemos? Quantas vezes, devido à tempestade, nós fazemos essa pergunta ao Mestre? Nós achamos que vamos perecer e começamos a fazer perguntas. Que em nome de Jesus Cristo, que em nome de Jesus que nós possamos descansar, depositar a nossa ansiedade aos pés do Senhor, no Deus da providência. Que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos em todo o tempo se lembrar que o nosso Deus se importa conosco. Somos apressados em concluir que Ele está indiferente à nossa dor. Mas quando julgamos que Ele está longe ou indiferente, Ele sabe o que está fazendo. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus que trabalha como o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha no turno da noite, preparando algo melhor e maior para a nossa vida. Quando Ele permite a tempestade, é porque Ele está desejoso a nos ensinar profundas lições, em nome de Jesus.